Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de The Mandalorian aqui pro canal, dessa vez do segundo episódio da primeira temporada, The Child, a criança. Bom, gente, esse episódio, ele foi dirigido pelo Rick Famuyiwa, pronto. E vamos lá, né? Lembrando, gente, a série se passa em 9 ABY, ou seja, 9 anos depois da Batalha de Yavin, ou seja, não é o Mestre Yoda bebê ali, ele já morreu. Esse é um outro ser da mesma espécie do Yoda, beleza? Mas enfim, o episódio se inicia, né, com o Din Djarin caminhando, né, como se fosse numa ravinazinha. E ele tá sendo acompanhado, né, pelo bercinho flutuante da criança. E aí ele meio que olha para os lados e aí ele percebe que eles não estão sozinhos e ele começa a lutar contra Trandoshanos, que são caçadores de recompensa também. E um deles tenta matar a criança, mas o Din Djarin vaporiza ele. E aí, né, vê um disco de rastreio. E aí, beleza, né? Tá no pôr do sol, o Din Djarin ele tá tentando cauterizar, né, o ferimento dele. E a criança fica observando ao longe. Ela sai de dentro do bercinho e tenta tocar no ferimento, mas o Din Djarin coloca ele de volta no berço. Ele agora tá tentando ajeitar, né, a parte da cavidade peitoral da armadura dele. E novamente a criança tenta tocar no ferimento, mas o Din ele coloca ele de novo no bercinho e fecha, usando o dispositivo no braço dele, né? E aí no dia seguinte eles chegam, né, perto de onde o Din pousou a Razor Crest, que é a nave dele, e ele observa um monte de Jawas saqueando e desmontando peças da nave dele. Ele atira, né, e vaporiza, no caso ele desintegra, né, alguns Jawas, e os outros fogem, né, para dentro do Sandcrawler deles, e o Din Djarin começa uma perseguição, né, aos Jawas, sendo seguido pelo bercinho motorizado fechado, né? E aí ele meio que sobe, né? Só que tem uma parede rochosa que eles vão jogar o Sandcrawler contra para ver se o Din Djarin cai ou é esmagado. Ele consegue subir por uma área por cima da roda para evitar ser esmagado. Ele dispara um gancho, começa a escalar. Os Jawas tentam jogar coisas para derrubar o Din Djarin. Ele até finge que caiu, né? Para um Jawa se aproximar, ele joga o Jawa para fora. E ele pula pra cima do Sandcrawler para recuperar as peças, só que aí os Jawas dão um choque no Din Djarin até ele ser atordoado e cair para fora do Sandcrawler, né? Ele acorda e se depara com a criança observando, né, de longe. E ele volta para Razor Crest, tenta decolar com ela, mas a nave tá toda saqueada, toda sem peça útil, aí não dá para ele levantar voo. Ou seja, eles estão presos em Arvala 7. E aí ele vai, né, caminhando até a fazenda do Quill e diz que os Jawas, né, destruíram a nave dele. E aí o Quill fala, não, os Jawas eles roubam, não destroem. Ele, dá no mesmo. E aí o Quill fala, né, que o Din vai ter que negociar com os Jawas e tal. Ele, que? Não. Ele, qual é, mano? Tu é um Mandaloriano, tu consegue, relaxa, eu vou contigo. E aí o Din ele vê, né, a criança devorando um sapo, ele manda a criança cuspir, mas ele vai e engole um sapo. E aí eles vão, né, partem pra procurar os Jawas e tentar negociar, né? Eles acabam encontrando o Sandcrawler dos Jawas, eles estão parados e tal. E aí o Quill fala que vieram negociar, ele começa a falar em Jawês, né? Só que, tipo, alguns deles não gostam do Din Djarin, até porque ele desintegrou alguns Jawas, então eles pedem pro Din abaixar a arma, no caso o rifle dele, né, e o blaster. Ele relutantemente faz isso. E aí o líder, né, desses Jawas, que é o Chatcap, ele começa a dizer, né, que vão trocar as peças pelo Beskar. E aí o Din diz, não, essas são as minhas coisas, vocês não vão, eu não vou trocar. Ele começa a tentar falar em Jawês, né, só que o Chatcap, né, começa a rir da cara do Din, falando que o Jawês dele é terrível. Ele, vocês entendem isso agora? E ele solta o lança-chamas dele, né, na direção dos Jawas. E aí o Quill, ele consegue acalmar todo mundo. Pergunta se os Jawas não querem trocar outra coisa pelas peças. E eles meio que olham pra criança e o Din Djarin manda eles saírem dali, porque eles estavam tentando pegar a criança, né? E aí ele diz, não tem outra coisa não pra trocar. E aí
os Jawas começam a falar o ovo, o ovo, o ovo, o ovo. E aí o Jim, a criança e o Quill são levados, né, pelos Jawas no Sandcrawler até um outro ponto onde o Jim, né, vai caçar esse ovo que os Jawas tanto querem. E aí o Jim vai a pé, né, seguido pelo bercinho da criança, até que ele chega em uma caverna. Lá dentro ele começa a andar um pouco, até que ele encontra alguns ossos e acaba acordando uma criatura que é nada mais nada menos do que um Mudhorn. Aqui é um Mudhorn. E aí começa uma luta, né? O Jim é jogado pra fora da caverna, tipo, a cavidade peitoral da armadura fica pra fora. E aí começa uma luta do Jim com o Mudhorn. O Mudhorn até vira na direção da criança, mas o Jim usa o controle pra fazer com que o bercinho desvie do ataque. E aí o Mudhorn tenta voltar pra caverna, o Jim usa um gancho, né, pra puxar. E acaba chamando a atenção do Mudhorn de novo. O Mudhorn atropela o Jim. E tá pronto, né, pra avançar de novo, pra dar o ataque final. E o Jim tá segurando a faca assim, meio cambaleando no chão. E o Mudhorn avança. Só que aí, nesse momento, o Mudhorn para, pois ele começa a levitar no ar. A criança está usando a força para levitar o Mudhorn. E aí a criança acaba desmaiando de exaustão, né? O Mudhorn cai no chão e o Jim desfere um golpe fatal, né, na cabeça da criatura, matando ela. E aí, com o Mudhorn morto, né, o Jim vai olhar a criança tá dormindo dentro do bercinho, né, ele volta para dentro da caverna, encontra o ovo e vão caminhando, né, em direção ao local onde o Sandcrawler dos Jawas ficou, né. E aí, o Quill, ele pede para os Jawas serem mais pacientes, esperar mais um pouco, mas os Jawas já estão armando tudo para ir embora. E aí o Jim chega na distância, né, alerta os Jawas e o Quill. E aí entrega o ovo, né, para o chefe dos Jawas, que é o Chatcap. E aí eles cortam, né, a parte de cima do ovo, começam a comer a gema e tal. E aí trocam, né, de novo as peças e tal, devolvem tudo pro Din Djarin que eles saquearam. E aí o Quill e o Jim, eles estão voltando, né, para onde a Razor Crest ficou. E ele pergunta se a criança foi ferida, né, ele diz, não, pelo menos não fisicamente. E aí o Quill pede para ele explicar, né, o que aconteceu, porque ele não conseguiu entender direito, e o Din Djarin responde, nem eu. E eles voltam para Razor Crest, né, e o Jim fala que vai levar alguns dias para terminar de remontar, consertar Razor Crest. E o Quill diz, bora lá, eu te ajudo. E tenho dito. E os dois começam a consertar Razor Crest, dura um tempo, né, tem uma montagem de conserto enquanto a criança ainda está dormindo. E aí, passado um tempo, a nave está toda funcional. E o Din Djarin, ele oferece, né, de metade da recompensa para o Quill. E ele diz, não, eu não posso aceitar, você é meu convidado, eu estou a seu dispor e tal. E aí o Jim fala que alguém com as habilidades do Quill seria útil. E se ele quiser procurar, se ele quiser um emprego, né, o Jim pode arrumar vários pagamentos e tal pro Quill. Só que o Quill fala que não, ele trabalhou a vida toda dele pra conseguir ficar livre, né, da servidão. E aí, né, os dois se despedem, com o Jim agradecendo o Quill pela ajuda e o Quill agradecendo o Jim por ter trazido paz ao vale dele, né. E diz pra ele manter a criança viva e tal, e que ela vai trazer boas recompensas pra ele. E aí o Jim, ele parte, né, de Arvala 7 na Razor Crest. Ele até tenta meio que acordar, né, chamar a atenção da criança assim. Mas a criança ainda está dormindo. E aí o Jim parte, né, rumo a Nevarro. E assim acaba o episódio. Gente, esse episódio foi um pouco mais curto que o anterior. Não tem muita coisa que aconteceu mesmo. Só a Razor Crest foi desmontada. O Jim foi atrás do Mudhorn e tal. Conseguiu o ovo. Esse episódio foi mais pra gente ver que a criança é sensitiva à força. Mas é isso. Esse foi o episódio. Esse foi a review. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam, ativem o sino para não perder nenhum vídeo de novo. Fiquem com Deus coração. Jesus te chama. Um forte abraço. Até a próxima e que a força esteja com vocês. Falou. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.